Olá, bem-vindos ao Cinemark. O tema dessa semana é um pouco até diferente do que a gente tem visto aqui. Existe uma máxima em Hollywood que diz o seguinte: todo mundo tem pelo menos uma boa história para contar, a sua própria. Eu vou dar aqui 3 exemplos de 3 filmes de 3 diretores que utilizaram a própria infância para fazer 3 grandes filmes. Vou começar na Itália com Federico Fellini. Em 1973, Federico Fellini realizou aquele que é o meu filme favorito entre todos os filmes que o Fellini dirigiu. E olha que eu também adoro todos os outros filmes que ele fez, mas esse em particular tem, não sei, a forma como ele é contado, aquele mundo que ele apresenta pra gente, que é inspirado na infância dele em Rimini, na Itália, onde ele nasceu. O nome do filme, Amarcord, que no dialeto falado lá em Rimini significa eu me lembro. E é justamente isso que ele faz, ele revisita passagens da infância dele, do início da adolescência, mas com aquele jeito, com aquela maneira, com aquela estrutura narrativa que é muito comum nas obras de Fellini, misturando elementos de sonho, elementos do circo, vai filtrando aquelas lembranças com todo esse universo fantástico que ele conseguiu criar. Amarcord é a maneira que o Federico Fellini encontrou para visitar sua infância, resgatar passagens da sua infância, e ele consegue fazer isso de uma maneira tão brilhante que normalmente quando você visita passagens da sua própria infância ou momentos que envolvem crianças, pré-adolescentes, a tendência natural é cair numa série de clichês que são comuns nesse tipo de história. A questão da descoberta da sexualidade, o relacionamento com os amigos, com a família, isso normalmente cai em valas comuns, de lugares comuns, aquelas coisas assim que você já está cansado de ver numa série de histórias que exploram esse tema. Mas não é o que acontece aqui em Amarcord, não é o que Fellini faz. Fellini utiliza esses chamados clichês de uma maneira bastante pessoal e é isso que dá todo o charme, toda a beleza que esse filme tem. É um filme que fala direto no coração. Um outro cineasta que também visitou sua infância e fez aquela que é considerada sua obra-prima é o sueco Ingmar Bergman, quando realizou em 1982 Fanny e Alexander. É um filme que foi feito para cinema e também como minissérie para televisão. A versão original do filme, a completa, tem pouco mais de 5 horas. Ela foi lançada no Brasil, tanto em DVD como em Blu-ray, e você pode, caso queira, ver a versão de cinema, que tem perto de 3 horas, ou ver a versão integral, que é a base da minissérie de TV, que tem pouco mais de 5 horas. Não importa que você escolha, as duas são fabulosas. E o Bergman, que durante toda a sua carreira, e olha que foi uma carreira longa, ele dirigiu mais de 60 filmes, ele sempre teve alguns temas bem recorrentes, entre eles a questão da religião, ele sempre discutiu muito a religião, a questão da morte e a questão também da existência de Deus. São elementos que você encontra em praticamente todos os filmes do Bergman. Mas em Fanny e Alexander isso tem um olhar novo. É um olhar filtrado pelo olhar dessas duas crianças, desses 2 irmãos, Fanny e Alexander. E, claro, o Alexander é o alter ego dele próprio, lembrando o período dele da infância, quando a mãe ficou viúva e se casou com um pastor luterano extremamente rigoroso e que foi marcante na formação dele como pessoa. O curioso também é que outra questão recorrente na obra do Bergman é que a arte é sempre mostrada como uma tábua de salvação, ou melhor dizendo, como a salvação mesmo para qualquer dificuldade que você enfrente. É a arte que
te tira do buraco, é a arte que te tira de um momento difícil, é a arte que te eleva, que te leva para frente, que te faz crescer como pessoa e que te faz ter uma vida melhor do que aquela que você tinha antes. Isso também é algo bem recorrente na obra de Bergman e está presente também em Fanny e Alexander, um filme com uma fotografia fabulosa, uma condução de atores primorosa e todo um aparato a favor de uma história, que trabalha a favor de uma história que resgata um momento difícil na vida dessas duas crianças. A história se passa num período próximo ao Natal, mas ao mesmo tempo lança um olhar de esperança, de ternura, um olhar mágico nesse universo difícil que aquelas crianças estão vivendo. E isso só os grandes gênios conseguem fazer. E fechando essa trinca de filmes que exploram a própria infância do diretor, chegamos ao último exemplo, que é um filme de 1987, dirigido pelo inglês John Boorman. O filme em questão é Esperança e Glória. E ele lembra o período que ele era criança, na década de 40, em Londres, em plena Segunda Guerra Mundial, durante os bombardeios que a Inglaterra sofreu do exército nazista. E o curioso é que ele filtra aquela lembrança de um período de conflito, um período de guerra, pelos olhos dele próprio quando era criança. Para ele, menino, aquilo não era uma guerra, não era um conflito, aquilo era um grande parque de diversões. Aquelas ruas emburacadas, muros derrubados, casas destruídas, os terrenos abandonados, tudo aquilo para aquele garoto, para o jovem John Boorman, mostrado no filme, era realmente um local onde ele brincava com os irmãos, com os colegas e se divertia. Ele não tinha noção do que estava acontecendo no continente, na cidade dele, no país dele. Ele não sabia direito o que acontecia no mundo. Para ele, aquilo era apenas um lugar onde ele exercitava a imaginação, onde ele brincava. Algo que ele veio a fazer novamente, décadas depois, já adulto, voltando a esse tempo de criança, nesse belo filme Esperança e Glória. Existem muitos outros exemplos de cineastas que resgataram momentos de suas vidas e fizeram disso grandes filmes. O Fellini fez isso também com Os Boas-Vidas, o próprio Bergman escreveu um roteiro, As Melhores Intenções, que não foi dirigido por ele, mas o roteiro é dele, que também revisita uma passagem da infância dele. O próprio John Boorman deu uma espécie de continuação à história de Esperança e Glória, algum tempo depois, com o filme País e Rainha. Então, são elementos, são histórias que estão no inconsciente de todos nós e estão bem presentes nas lembranças desses grandes cineastas. Exemplos não faltam, mas não é todo mundo que consegue transformar essas histórias pessoais em grandes obras cinematográficas. Até o próximo Cinemarden.